canal, com certeza você clicou nesse vídeo por causa do título desse vídeo. E agora eu vou começar a compartilhar algumas perguntas que eu recebo, que são frequentes, e começar a compartilhar essa resposta de uma forma mais abrangente, que nos vídeos, que já fica aqui, qualquer BO tá aqui, qualquer coisa não fui eu, e amém, aleluia. E a maioria dos temas que eu recebo é de uma forma direta e indireta relacionada a essa pergunta é: o que fazer quando eu não concordo com as atitudes da minha liderança, ou a direção da minha liderança, ou com os comportamentos, a forma como a liderança anda manuseando o funcionamento do ministério, ou assim dizendo. Eu vou compartilhar com vocês o que eu sempre respondo para quem me pergunta, para quem vem desabafar, para quem vem questionar alguma coisa que está acontecendo na sua igreja, de relacionamento com os pastores, de relacionamento com o líder de determinado ministério, porque um ponto a ser colocado aqui é não colocando essa liderança de uma forma geral, como se fosse os pastores da igreja ou algo do tipo. Não, mas envolve tudo, envolve talvez é o seu líder de célula, que você não concorda muito com as atitudes dele, talvez seja o seu líder de jovens, talvez seja o seu líder de estudo, talvez seja o seu discipulador, não sei, envolve essa liderança. Eu quero compartilhar com vocês da mesma forma com coisas que já aconteceram na minha vida e os posicionamentos bons que eu tomei, que geraram frutos na minha vida, e eu vou compartilhar também os posicionamentos ruins que eu cometi, achando que estava certa e que não gerou fruto nenhum na minha vida, e muito pelo contrário, me fez retroceder muito e voltar a caminhar do zero e reconstruir essa parte relacional na minha vida. Dentro desse tema, o que eu mais percebo são ovelhas feridas dentro da igreja. Respondendo essa pergunta, mas também te dando uma direção do que fazer, principalmente se você está numa fase hoje da sua vida que você fala: eu já cansei de igreja, não quero mais saber, todo mundo é isso, todo mundo... É aquela fase que a gente coloca todo mundo no pacote porque uma coisinha não deu certo. Se tem um dedo apontando, tem 3 voltando para cá, use essa trindade para se autoavaliar, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vai estourando a pipoca porque o assunto vai ser sensacional. Então eu já quero compartilhar com vocês 1 Pedro, do versículo 1 ao versículo 4. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o façam na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo para alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que foram confiados a você, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão o imperecível coroa da glória. A imperecível coroa da glória. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Esse versículo de 1 Pedro 5 fala sobre o comportamento de um presbítero na igreja. Só que muitas das vezes quem para muito para observar as coisas são pessoas que não estão fazendo nada. Karina, mas eu não concordo nada do que tem acontecido, porque o ministério está bagunçado, porque não tem santidade, porque prega uma coisa e vive outra, porque é isso, porque é aquilo. O primeiro passo é o seguinte: tudo começa através de honra. Todos os líderes que temos, seja ele bom, seja ele extremamente top ou nivelado, não importa. Todos os líderes que a gente tem, eles são constituídos pelo Senhor. Nada foge do controle do Pai. Se tudo pra você te incomoda, tudo, viu, pessoa te incomodou, viu, microfone te incomodou, se tá tudo te incomodando, talvez a sua personalidade não tem muito a ver com o estilo dessa igreja. Temos várias igrejas, temos estilo batista, temos estilo presbiteriana, temos estilo maranata, temos estilo batistão de novo, temos estilo bola de neve, temos o estilo, vários, temos assembleia, mas talvez a sua personalidade não se encaixa com o estilo daquela igreja, com o serviço daquela igreja. Eu acredito que cada igreja tem um estilo sim de serviço. Prega, tem cultos, tem louvor, tem várias coisas, mas várias igrejas, tem umas que investem mais em ensino, tem outras que investem mais
em ação social, tem outras que investem mais em evangelismo, em missões. Você tem que também pedir direção do Espírito Santo dentro daquilo que você gosta de fazer e perguntar para o Espírito Santo: Pai, o que o Senhor tem para minha vida? Porque talvez você é completamente batistão e está numa presbiteriana. Talvez você, sei lá, é completamente assembleiano, você tem um estilo, sei lá, você é mais corinho de fogo e você está numa maranata. Então, você tem que procurar referências para você, referências cristãs, mas não ficar pulando também de macaco de galho em galho, porque senão você não vai frutificar. Mas observa o funcionamento da igreja, observa o que mais é pregado nessa igreja, qual que é a visão da igreja, que a visão de todas as igrejas, lógico, é o reino de Deus, alcançar almas e salvar os perdidos, mas qual que é o trabalho da igreja, qual que é o funcionamento dessa igreja, porque às vezes você está seguindo realmente uma congregação que às vezes seu coração está queimando por missões e nessa congregação não se fala de missões, não ensina sobre missões, ela tem um outro tipo de funcionamento. Então esse é o passo, você tem que saber aonde você está inserido, porque o que acontece muito, principalmente vindo de jovens, é que jovens assistem um culto na internet, aí dá de cara com o Dunamis da vida, vou pegar o Dunamis de exemplo, e na sua congregação não tem muito esse estilo do Dunamis, não tem muito essa pegada avivada do Dunamis. Então entra o conflito, que você anda recebendo demais na internet de um pastor e você quer que o seu pastor seja igual aquele pastor da internet, mas a realidade não é essa. São estilos diferentes e você não vai conseguir mudar o seu pastor. Outra coisa é, você também tem que aprender a filtrar o que você escuta, porque se você tem uma liderança hoje, se você ficar buscando vários estilos de pregações no YouTube, meu irmão, você vai se perder, você vai se tornar um crítico, você vai achar que a sua igreja está toda errada, mas entenda que o Espírito Santo entregou visões aos nossos pastores. Se você é contra tudo que acontece na sua igreja, não é ninguém do louvor que vai te responder, não é a irmãzinha que senta lá no fundo da igreja que vai te responder, não é o porteiro, não é o tio do estacionamento, não é ninguém, não é a tia da cantina, não é o bebedouro, não é nada. Porque se você quer resolver problema com pessoas que não vai resolver seu problema, isso se torna uma fofoca gospel. Já começa aí, você já está errado. Procura seu pastor, conversa com ele: pastor, eu queria entender a visão da igreja. Gente, tudo começa através de diálogo. Cuide do rebanho de Deus. Você está numa igreja, se você está inserido, se você está no ministério, se você é atuante, continue servindo. Continue cuidando de uma alma, continue discipulando, continue se doando, continue sendo você. Mas se você sente que a sua fonte está seca, peça direção ao Espírito Santo. Mas em cima do telhado, gritando para a vizinhança, ninguém vai responder, ninguém vai te dar direção. Quem te responde é Mateus 6,6, fecha a porta do seu quarto. Muitas das vezes, dentro desse maior questionamento que existe, que eu não concordo com a liderança da minha igreja, é a falta de diálogo. Às vezes a pessoa se converteu, tem um ano de cristã e não está concordando com nada. Filhinho, vai devagar. Plioff, tu vem aqui debaixo do meu braço, coloca a cabeça aqui. Meu amigo, vai aprender a fazer arroz primeiro. Toma cuidado com o excesso de informações que você fica comendo o dia inteiro no YouTube. Então, o tempo que você está querendo buscar mais de Deus nas redes sociais, talvez você está buscando a resposta de Deus com esse vídeo meu aqui. Então, já no meu vídeo eu vou mandar você de volta pro seu quarto. Vai orar. Faz uma listinha de oração, eu já fiz muito isso, colocando o nome de todo mundo. Eu falei: Senhor, eu discordo muito dessa pessoa, mas eu vou orar pela vida dela, porque quem sou eu na fila do pão? Eu já é líder há tanto tempo e olha pra mim, ó, pecadora, não sei pra onde eu vou, sem nem chorar direito. Cuida do seu coração, porque, filho, você ficar aí clamando, gritando pras esquinas, pros quatro ventos, isso não responde pergunta pra ninguém. Você quer uma resposta direta, você quer uma resposta de Deus? Fecha a porta do seu quarto e vai orar pra Deus. Você quer uma resposta direta do seu pastor? Vai direto pro seu pastor e conversa com o seu pastor. Se você tem algum atrito com o seu líder, talvez sabe o que está acontecendo? É falta de sentar e conversar. Porque o que acontece, tem muitas ovelhas que esperam o pastor, vê que a ovelha não está bem, vê que a ovelha está chorando todo o culto. Gente, pelo amor de Deus, entenda. Pastor, mesmo sendo integral numa igreja, pastor tem uma família, pastor tem um trabalho, pastor tem um monte de coisa. Cara, sinceramente, nós líderes, a gente não anda com bola de cristal. Se a gente já olha pro fulano e já sabe da vida de todo mundo, aí eu já desconfio. Ou o cara é muito profeta, muito profetiza, ou não sei, né? Talvez a fofoca na janela, não sei. Se aproxima, da mesma forma que, porque meu pastor é distante. Desculpa, mas o mesmo passo seu dele vir até você, de você ir até ele. Às vezes o seu pastor está num dia tão difícil que o que ele precisa é de um Arão e de um Hur do lado dele, de
fala assim, pastor, eu não sei fazer nada, sou imprestável, mas eu só quero dizer que estou orando pela sua vida. Cara, amém. E entenda também a personalidade do seu pastor. Talvez seu pastor é mais introvertido, talvez seu pastor é mais observador. Então não é porque você é nos 220 que todo mundo tem que ser nos 220. Se controla, pequena borboleta. Então, cuidado com o seu coração. E o principal, antes de querer saber quem está certo, quem está errado, quem errou, quem bateu, quem chorou, entenda. Analisa você primeiro. O que você quer com Deus? Onde você quer chegar? Quais os dons espirituais você acha que você tem? Quais os dons que você quer ter? Quais os talentos que você tem e quais os talentos que você quer alcançar? Começa a anotar tudo isso. Quem são os líderes que você conversa? Quem te discipula? Quem cuida de você? Quem que te acompanha? Quando você vai fazer um evangelismo, quem que te acompanha nisso? Quem que ouve as suas... Karina, eu não sou muito de desabafar. Ok, mas se conheça antes de querer questionar o mundo inteiro. Porque, filhinho, nós jovens somos fortes, fomos escolhidos pelo Senhor. Na nossa mão vai entrar um bastão de responsabilidade de assumir o legado que os mais velhos têm deixado para essa geração. E a gente tem uma corrida. E depois da nossa corrida, a gente vai passar esse bastão para a próxima geração, porque a base vem forte. É nossa responsabilidade a base vir forte, tendo referência. Porque o Espírito Santo, ele tá assim, ó, doidinho para colocar a próxima geração mais top do que a gente. Tem resposta que, sinceramente, você só vai ter de Deus. Tem resposta que, eu tenho orado para que Deus mude, e para que isso aconteça. Cara, eu já orei a Deus pedindo líderes, eu já orei para Deus pedindo pastores, e Ele não enviou. E aí? Será que Deus não ouviu minha oração? Ou será que Deus queria despertar um nível de maturidade dentro de mim? Porque às vezes o erro que você vê é Deus querendo te preparar para você não cometer esses mesmos erros e te preparar para você ser mais atento com as ovelhas do rebanho do Senhor. Então é muito fácil a gente transferir os erros para alguém. Cara, assume responsabilidade. Isso não significa que você vai chegar na sua congregação mudando e fazendo acontecer. Mas existe um lugar, gente, top, que quando a cidade está apagada, a luz está acesa, e que uma dessas luzes aí seja do seu quarto, cara, de madrugada orando, porque nada que você faz para o Senhor é em vão. Tudo que você faz para o Senhor é uma semente que vai frutificar no tempo certo, debaixo da palavra do Senhor. Então, nada é em vão, mas policia suas atitudes. Para de conversar com crianças aquilo que tem te incomodado, porque criança não responde questionamento de criança. É pessoas adultas, é pessoas maduras que respondem questionamentos de jovens ou de adultos também. Então, aprenda. A distância só existe para quem não quer se aproximar. Então a distância é quebrada com uma atitude. E talvez essa atitude falta de você e não deles. Liderança é o Senhor com eles. Entenda que vai chegar um dia do juízo final que todas as almas que Deus confidenciou para nós, a gente vai ter que prestar contas. Então para você que está louquinho para ser líder, porque ninguém me olha para ser líder, cara, enquanto você não é líder, fica feliz no seu cantinho. Porque para nós que somos líderes, a gente tem que prestar conta de cada vírgula de alma que passa pelas nossas vidas. Porque Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E saiba que a justiça de Deus não é no seu tempo, a justiça de Deus é no tempo dele. Então, você quer o melhor lugar para você agora? Faz igual Davi, que foi ungido, foi reconhecido por Deus que seria o rei. Mas sabe o que ele fez? Ele foi cuidar das ovelhas. Davi, ele não se exaltou diante dos irmãos, ele foi e voltou a fazer o que ele estava fazendo, cuidar de ovelha. E no tempo de Deus, as coisas foram acontecendo. Então não acelere o processo, guarde seu coração, continue obedecendo, mesmo não concordando, porque na casa da sua mãe, você não bate de frente com a sua mãe. Você pode estar, minha mãe está errada, honrai teu pai e tua mãe. E a palavra honra vem sobre qualquer coisa, honra os seus líderes, honra. Karina, mas você não está entendendo. Eu tô te entendendo sim. Eu tô te entendendo. Mas eu tô te entendendo com vontade. Te entendendo tão profundamente que eu entendo perfeitamente o que é dormir chorando, querendo desanimar, querendo desistir de um ministério, querendo desistir dos sonhos de Deus na minha vida por causa de pessoas. Mas no fundo eu sempre soube que Deus, ele tinha um tempo dele. Porque Deus tem um propósito. Porque tudo que acontece, Deus está acompanhando.
papo, quando você fecha a porta do seu quarto, não tem mais a ver com fulano, ciclano, beltrano. É você e Deus. Agora, se você não confia em Deus, meu amigo, ó, beijo pra você que eu não tenho mais nada pra falar com você. Mas se você confia que Jesus morreu naquela cruz por você, porque Ele tinha um plano, um propósito pra sua vida, que Deus, Ele tem uma história incrível, tanto de sonhos quanto de chamado do propósito dele pra sua vida, irmão, descansa. Karina, mas tá tudo tão ruim. Então lê a história de José, cara. Lê a história de Davi. Vai lá em Jó. Vê o que esses caras passaram. Vê o que eles passaram. Mas eles foram fiéis até o fim. E é isso. Deus abençoe, até o próximo vídeo. E, bom, espero que você tenha dado like nesse vídeo. Não dê dislike, porque muitas das vezes a gente quer ouvir a resposta rápida. Mas eu não tô aqui para dar resposta rápida para ninguém, porque eu não recebi resposta rápida. Minhas respostas foram debaixo de madrugada de oração. Foi semeando e chorando. Foi chorando e semeando. E a maturidade vem. A gente é forjado a amadurecer. Então a resposta para você que discorda da sua liderança é: cuida de você, faz um raio-x sobre você e desperta essa maturidade. Vira homem, vira mulher, uma mulher sábia que edifica tua vida, tua casa, um homem íntegro e reto, e segue. Segue, porque Deus é fiel, Ele está com você. Esse vídeo ficou uma pregação, mas não tem como resumir um assunto que é tão delicado. E conversa, senta e conversa. Às vezes uma boa conversa, um bom golinho de café resolve tudo. E claro, para fechar, ora com o seu pastor, ora com seus líderes. Peça perdão também. Entenda que pessoas são falhas, pessoas erram, pessoas estão passando por momentos de dificuldades também. Talvez o que você tanto questiona, talvez os seus líderes estão passando por um momento de crise de identidade, está passando por um momento de frieza espiritual, está num momento turbulento sobre sentimentos. Então, não julga ninguém, não. É sério. Apesar de visivelmente ter líderes que realmente deixam a desejar, mas não está sobre nós essa decisão. Mantenha-se posicionado. Deus, Ele está de olho, tá? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.